Boa noite a todos, Shalom Adonai. Nós iremos falar hoje, dando prosseguimento à aula e às palestras sobre os pensadores contemporâneos na teologia. Nós iremos falar de Hans von Balthasar. Um teólogo controverso da proposta da teologia contemporânea, um teólogo que podemos considerar que ele, em dados momentos da sua proposta teológica, de sua visão teológica, ele dialoga com o Karl Barth, não é? Ele e Karl Barth, em determinados momentos, vão ter uma conciliação de ideias, tá? O Hans von Balthasar, ele é um teólogo que possui uma mente, uma proposta a partir de uma visão teológica de estética, tá? Então ele é muito relacionado com a filosofia da estética. E aí uma pergunta que sempre surge: por que os teólogos alemães e os teólogos suíços, tá? Eles têm essa, vamos assim, visão ampla, filosófica, para tratar com a teologia, e aí, em algum momento, a teologia deles, ela vai de encontro à filosofia. Porque todo teólogo alemão e também teólogo suíço, dentro da contemporaneidade da teologia, eles desenvolveram duas formações, principalmente na Alemanha, no século XVI até o século... Não só no século XVI, vamos colocar até do século XIV até o XIX, tá? Século XIV até o XIX, eles tinham que se formar primeiramente na filosofia, tá? E depois de formados na filosofia, é que iriam partir para o estudo teológico. Muitos deles até faziam o doutorado em filosofia para depois ir, então, para o estudo da teologia. E aí desenvolver todo um procedimento, de um processo acadêmico dentro da teologia. Portanto, eles em alguns momentos deixam ser percebíveis a sua propulsão filosófica. O Hans von Balthasar, ele é um teólogo do século XIX, tá? Ele vai nascer em 1905 e irá falecer em 1988. Então ele é um teólogo do século XIX. E a sua teologia já é uma teologia, vamos dizer assim, mais ponderada e mais voltada à modernidade. E já adentrando uma pós-modernidade, tá? Então ele tem um enfoque modernidade, observando os lineares, os propulsores lineares da pós-modernidade. E ele vai trabalhar também com a estética, né? E principalmente visando a questão do olhar da estética a partir do belo e relacionar a glória de Deus e glória de Cristo como a parte do esplendor da beleza, da santidade, do esplendor da beleza, do sagrado, que não pode ser absorvido pelo humano, que é algo que só pertence ao sagrado e só pode ser concebido e manifestado em todo o seu contexto relacional quando se direciona a uma observância e uma análise, né? Uma análise mais estrita do ser divino, do sagrado, tá? Então, ele também nessa proposta da estética e da beleza e da glória relacionada com o belo, ele também vai dialogar aí, ele e o Karl Barth, com, vamos dizer assim, um dos grandes expoentes da estética, que é o próprio
Beethoven, tá? Beethoven esse que, mesmo sendo um expoente da área, vamos assim, musical, um compositor consagrado, né, de grandes óperas, de grandes concertos para suas orquestras, né? Ele, vamos dizer assim, dentro das suas sinfonias, ele vai dar uma demonstração viva do linear, da estética, voltado ao harmonizar melodioso das notas musicais e das melodias e das sinfonias que partem desse princípio do sensitivo, da sensibilidade do belo, tá? E com essa proposta é que tanto Hans von Balthasar como Karl Barth vão trabalhar, vão dialogar. E aí eles vão adentrar, os dois juntos, com a questão também de uma escatologia universal, que é uma proposta de que ao findar da existência humana, todo o ser alcança a sua redenção e salvação. Então essa era uma visão também defendida tanto por Hans von Balthasar como pelo Karl Barth, tanto por esse teólogo alemão, o Hans von Balthasar, como o teólogo suíço, o Karl Barth. Outra questão também interessante a pontuarmos sobre a proposta de Hans von Balthasar é que ele vai desenvolver uma teologia que dialoga com a estética, mas também visualiza uma analogia do ser a partir de uma negação, de uma identificação de traços de Deus no ser, e principalmente na questão de postular que se Deus como toda a proposta da criação e do teísmo aponta Deus como criador, Deus sendo um ser superior e criador, não pode, nessa visão, manifestar a sua semelhança num ser criado, num ser que não é superior e não é infinito e eterno como ele, ou seja, sagrado, divino como ele. Outro sentido também proposto por Balthasar é justamente a analogia, até desenvolvendo uma crítica, porque ao mesmo tempo que concorda em alguns momentos com Barth, em outros momentos ele confronta Barth e desenvolve uma crítica barthiana com principalmente a observância dessa analogia do mundo epifânico defendida por Barth, que mostra o ser como apontando para Deus a partir da imago Dei. Então essa analogia do ser que Barth havia identificado e até rejeitado, pelo qual se supunha, se dava uma proposta de qualquer pessoa, até mesmo não cristã, que usasse a sua razão, seria capaz de ver o verdadeiro Deus e, se observasse este mundo por bastante tempo e com a devida seriedade, alcançaria a manifestação de Deus. Então Balthasar vai contrapor a isso e vai insistir que a verdadeira analogia era diferente sob dois aspectos. O primeiro é que a pessoa destituída da graça não pode ver Deus, olhando para os seres deste mundo, como defendia Barth. Então ele contrapunha Barth nesse aspecto. E no segundo aspecto, a sua contraposição a Barth, era que a analogia do ser aponta para Cristo e não para o teísmo vago. Então, nessas duas distinções e propostas é que Hans von Balthasar irá discordar da posição de Karl Barth.
Mas na questão da escatologia universal, de uma soterologia universalista, os dois são coesos, se encaixam nas suas visões, nas suas propostas, nas suas postulações soterológicas e escatológicas, numa escatologia redencionista com viés universalista, tá? E aí, também dentro dessa questão, o Baltazar, ele torna-se, claro, o propulsor não de uma teologia protestante, mas de uma teologia católica, por ele ser um teólogo católico e defender esta postulação, tá? Não dialogando muitas vezes com Barth e até confrontando, por ter essa visão de uma teologia católica e uma observância de uma teologia católica. Aí é que Baltazar também, numa atitude mais triunfalista, ele fulminava o protestantismo. E ele se queixava, inclusive, que os protestantes tinham uma doutrina perversa do pecado original, tá? Então, é justamente porque ele tinha essa posição, porque ele considerava que o protestante eliminava todo o traço de bondade do ser humano caído e assim, de modo equivocado, achava que toda atividade humana nada era senão ócio pecaminoso e inanimade, ou seja, inanidade, tá? Outra questão também é a proposta da teologia da oração de Baltazar, que para ele era uma teologia voltada a uma preparação moral da alma. No momento em que o ser ia transcender, ele desenvolveu a preparação da alma para chegar até o sagrado, para um momento de levitar, meditar e transcender perante o sagrado. Então esta é uma visão, vamos assim, que não estou adentrando com maiores profundidades, singularidades, mas uma visão mais sucinta, panorâmica do pensamento teológico de Hans von Balthasar, a partir do que ele propõe em suas obras. Não é? Ele desenvolveu mais obras voltadas à teologia dogmática, principalmente trabalhando soterologia e escatologia, tá? E também uma teologia da estética. Não coloco teologia da glória, mas uma teologia da estética, porque ele está distante da proposta da teologia da glória e teologia da cruz, que foi postulada por Lutero, tá? Ele está distante. Portanto, nós temos que ver e ter essa visão e entendimento que em dado momento esses teólogos contemporâneos se confrontam, mas em outros eles se conciliam com as suas percepções e postulações. E com isso nós chegamos a uma conclusão de que a teologia dos teólogos do século 16, 17, 18, 19 é uma teologia voltada a uma visão e de um diálogo filosófico entre religião, sagrado e razão. Razão para apontar o ser, estudar o ser e dar um diagnóstico do ser doente. E a partir desse diagnóstico, essa anamnese doente, trabalhar com a proposta de uma religiosidade, da aplicação da religião, do ser em diálogo com o sagrado, em busca ao sagrado e da sua efetivação de uma vida voltada à busca de uma redenção. E aí entra no diálogo teológico e na proposta teológica. Então essa mais ou menos vamos dizer assim, a grande saga proposta
o grande alvo, o grande enfoque desenvolvido, discorrido por grande parte dos teólogos dos séculos 17, 18 e 19. Era isso que nós tínhamos para hoje, nessa breve lampejo teológico, dentro da teologia contemporânea, trabalhando o pensamento de Hans von Balthasar em diálogo com Karl Barth. Obrigado a todos.